Glândulas salivares. As glândulas salivares são estruturas anexas do sistema digestório e elas estão localizadas na boca. Elas possuem a função de produzir e secretar a saliva. A saliva é rica em enzimas digestivas, como a ptialina ou também conhecida como amilase salivar. Ela é responsável pela primeira etapa da digestão, que é a degradação do amido e o amolecimento dos alimentos, permitindo e favorecendo a deglutição. A saliva possui diversas funções importantes, como, por exemplo, manter a boca lubrificada, para assim evitar o ressecamento. Ela possui uma ação antimicrobiana e ela ainda ajuda na eliminação de alguns germes. As glândulas salivares elas podem ser divididas em dois grupos, as glândulas salivares maiores e as menores. As maiores, elas possuem dimensões grandes e elas constituem-se de uma coleção de tecido exócrino que vai unir em um todo no ducto salivar, em um ducto salivar, ao invés de várias glândulas agindo individualmente. Ou seja, isso faz com que a saliva ela seja liberada na boca de forma bem mais rápida. E as glândulas salivares menores, elas possuem a função de manter a cavidade oral lubrificada e elas podem ser encontradas em diversas regiões, como por exemplo na bochecha, na língua, no palato e em várias outras. As glândulas salivares maiores elas ainda são divididas em três pares importantes, que são a glândula parótida, a glândula submaxilar ou submandibular e a glândula sublingual. A glândula parótida ela pode ser encontrada abaixo e à frente da orelha. Ela possui formato achatado e ela produz cerca de 30% da saliva. E essa saliva que é produzida, ela é rica em amilase, que é a enzima, e glicoproteínas. E ela vai ser liberada pelo ducto chamado de ducto de Extension, que ele vai se abrir na cavidade oral. A glândula submaxilar, ela encontra-se na região interna da mandíbula. Ela possui formato ovoide e, assim como a parótida, ela também é rica em amilase e glicoproteínas. Ela é responsável por cerca de 60% da produção da saliva. E ela vai ser liberada pelo ducto de Wharton, que vai se abrir debaixo da língua. E a glândula sublingual, ela localiza-se abaixo da língua. A sua estrutura, o seu formato, ela se assemelha a amêndoas e ela é responsável por cerca de 5% da produção da saliva. E essa glândula, diferentemente das outras duas, ela constitui-se de diversos ductos, mais de 20 ductos salivares. E esses ductos eles vão se abrir abaixo da língua. Em relação à histologia, as glândulas salivares são formadas por grãos aglomerados chamados diástases, que vão secretar a saliva. E a partir disso vão partir ductos ramificados que vão liberar a saliva para diferentes pontos da boca. Existem dois tipos de células secretoras, que são as células serosas e as células mucosas. As células serosas, elas possuem formato piramidal e elas produzem proteínas e glicoproteínas, além de secretarem água, íons, enzimas e glicoproteínas. E as glândulas parótidas, ela constituem-se predominantemente por esse tipo de célula. As células mucosas, elas possuem formato tubular e elas armazenam grande quantidade de muco. E o principal produto que é feito são as mucinas, que são glicoproteínas que vão dar uma viscosidade à saliva. E diferentemente da glândula parótida, as glândulas submaxilares e sublinguais, elas são consideradas células mistas, pois elas possuem tanto células serosas quanto células mucosas. Existem algumas doenças que estão associadas às glândulas salivares, e os sintomas vão desde a dor local, vermelhidão, inchaço das glândulas e mudanças na saliva, que podem ser a cachumba, que é uma infecção viral que vai afetar a glândula parótida. Temos a cialadenite, que é uma inflamação que vai afetar a glândula salivar, resultante de alguma bactéria. A parotidite, que é uma infecção ou inflamação da glândula parótida, resultante de um vírus. E ainda temos os tumores, que eles podem acabar originando um câncer. O fígado, ele é um anexo do sistema digestório
e é considerado um dos maiores órgãos do corpo humano. Ele está localizado na região superior da cavidade abdominal, do lado direito e abaixo do diafragma. Ele possui cor marrom avermelhada e pesa em média de 1,5 kg. Além disso, ele possui superfície lisa e 4 lobos: lobo direito e esquerdo, caudado e quadrado. Cada lobo é formado por várias células chamadas hepatócitos. Uma das principais funções do fígado é a formação e secreção da bile, substância formada principalmente por ácido biliares, fosfolipídios, colesterol, sais inorgânico e bilirrubina. Esta, por sua vez, dá cor à bile e é resultado da destruição de hemácias. A bile atua na mistura de gorduras, que ajuda na digestão e absorção dos lipídios. Depois que a bile é produzida no fígado, ela é armazenada na vesícula biliar. Essa vesícula biliar se localiza abaixo do fígado e tem essa função de armazenamento da bile. Assim que a bile é armazenada na vesícula biliar, ela se forma mais concentrada do que quando sai do fígado. Na bile são eliminadas principalmente toxinas, substâncias presentes em drogas e a bilirrubina. Além de secreção da bile, o fígado desempenha diversas funções importantes no nosso organismo. Algumas delas são armazenamento e liberação de glicose, regulação do metabolismo de vários nutrientes como carboidrato, proteínas e lipídios, armazenamento de substâncias como glicogênio, está relacionado com a produção de hemácias no embrião e a síntese da maior das proteínas do plasma e outras moléculas. Além dessas funções citadas anteriormente, o fígado atua no armazenamento de vitaminas, como vitamina A, B12, D, E e K, e armazena minerais como o ferro e o cobre. Ele atua também na regulação do volume sanguíneo. Possui ação antitóxica contra substâncias nocivas ao nosso organismo, como cafeína, álcool e gorduras. Ele produz fibrinogênio e protobina, que são duas substâncias fundamentais para a coagulação normal do sangue. Portanto, pode-se perceber que o fígado é um órgão muito relevante, pois sua função é converter produtos tóxicos, neutralizar a acidez do estômago, eliminar gorduras e micróbios e principalmente transportar toxinas para fora do corpo.